Hoje, não é? Parece que ser adversário do governo é uma coisa inócua, porque todo mundo está a favor do governo, inclusive porque tanta gente está na folha de pagamento do governo, que quem é que vai falar contra, né? Hoje eu vou tentar acertar. Dá para diminuir a luz? Acertar no sentido de contribuir, porque eu não venho como um defensor ou um contrário, independente do tema. Eu venho tentar propor uma análise o mais científica possível. Bom, eu já vou garantir para vocês que esse é o melhor slide da minha apresentação. Para começar, tem uma modelo que é perfeita, é a Clementina quando era bebê. E a frase: o mal sempre parte de interesses individuais. O bem, no entanto, se situa além da capacidade de raciocínio, não tem porquê. O ruim do mal é que se apresenta como o bem. Os verdadeiros canalhas sempre vêm salvar o mundo e tudo acontece com as melhores intenções. É uma frase do Kertész, dita em 2007, numa entrevista para a Folha de São Paulo. O Kertész é um escritor húngaro. Sempre por trás dessas grandes propostas de salvar o mundo, elas têm um genocida por trás. Então, a minha postura é de nunca aceitar uma verdade absoluta, uma coisa que responda a todos os problemas com uma única ideia. O mundo é diversificado demais, o interesse das pessoas é diversificado demais. Não dá para a gente resumir tudo numa história só, numa resposta só. Não é? Então isso é uma introdução. Quer dizer, eu não acredito que tenha uma resposta única para as coisas. Não é? Eu não quero ficar em cima do muro. Não é essa. Não é? A minha proposta não é então de dizer sou a favor ou contra determinada coisa, mas eu quero entender por que essas obrigatoriedades todas, o voto, o serviço militar, a vacina, a hora do Brasil e tantas outras que são características, por que essas coisas são obrigatórias? Na verdade é mais antigo que isso. Mas é uma boa sugestão. A minha premissa, sabe o que é premissa? Quando a gente tem em ciência, todos os cientistas, seja lá de qual área for, mesmo um sujeito que está estudando astronomia, movimento dos astros, ele tem uma coisa a observar, uma coisa a explicar, e a gente sempre parte de um feeling, porque se a gente não tiver alguma coisa para começar, a gente não sabe como é que a gente vai estudar aquilo. Então, premissa é a nossa primeira ideia sobre o que explica um determinado problema. A minha premissa, a minha ideia inicial, que pode não se confirmar depois, mas é de que essas obrigatoriedades, elas demonstram o caráter, o perfil, o jeito de funcionamento do nosso Estado, sistema político, cultura, nação, seja lá o nome que a gente quiser dar para isso. Bom, a minha proposta de análise é no campo sociológico. Eu sou doutor em sociologia, a minha área é a sociologia das relações internacionais. E de uns anos para cá o meu campo de observação está restrito à política energética, à energia, particularmente bioenergia, como um instrumento de política. Bom, a minha expectativa é fazer uma análise sociológica sobre como se formou a sociedade brasileira para entender, então, por que essas coisas são assim, para entender as suas características. As coisas não acontecem por acaso. Se somos assim,
é porque alguma coisa fez com que fôssemos assim. Não acontece por acaso. A história, no sentido de que um processo de transformação, de desenvolvimento da sociedade, ela não acontece ao acaso. Ela acontece porque ela vai para um lado. A sociedade se transforma por um lado ou se transforma para o outro lado porque há forças sociais que fazem ela ir para cá ou ela ir para cá. Então, o que somos como sociedade é resultado de uma transformação induzida por alguma força social. Nós somos resultado disso. Beleza ou não? Estou falando muito grego? Bom, então, nós precisamos observar a trajetória das ideias que deram sustentação para essa força social que transformou a sociedade e formou a sociedade brasileira dessa forma como ela é. As nações são resultados, a nossa sociedade, como todas as outras, são resultados de como essas ideias dessas forças políticas foram incorporadas, se transformaram em ideias de toda a sociedade. Essa expressão, aqui é nosso ponto de partida já, saí da introdução. Essa expressão vocês já devem ter ouvido em vários lugares, porque ela é a coisa mais antiga do mundo. Né? O povo não sabe votar. Aí está resumido o mundo todo. Na verdade, essa expressão, ela é dita, ou ela foi dita, por várias correntes políticas, tanto à direita quanto à esquerda. Ambas as visões, na minha perspectiva, são visões autoritárias. Vamos ver por quê. A conclusão que elas chegam, essas correntes sobre isso, o povo não sabe votar, é sempre a mesma. Então, se o povo não sabe votar, o povo, precisa ser tutelado. Nós precisamos entender duas coisas para avançar. O que é votar, ou o que é voto, e o que é tutela. Voto. O significado do voto e o significado da tutela, acabei de falar. Voto está relacionado à democracia representativa. A nossa referência é a experiência de Atenas do século, mais ou menos, do século VI ao século IV, antes de Cristo, quando Atenas estava no auge do seu desenvolvimento político e lá eles praticavam o regime democrático. Eles inventaram isso. Em Atenas, como era uma comunidade pequena, eles iam para a praça e todos eles discutiam os assuntos políticos, os assuntos de interesse coletivo. E eles todos ali, bom, quem vai ter que falar? Vamos decidir como é que vai organizar a defesa de Atenas contra a invasão de um outro povo. E aí, bom, eles decidem, tal, todo mundo fala, aí vota e tal. Mas quem que vai fazer? Vai ser o general ou vai organizar o exército? Aí escolhe alguém, esse sujeito vai lá e faz aquilo. Depois que ele fez aquilo, acabou aquilo, ele vira um comum. Precisa construir uma obra, fazer uma obra para trazer água para a cidade. Aí eles decidem aquilo, como é que vai fazer, quem vai fazer, como é que vai financiar aquilo, elegem alguém, esse alguém vai fazer aquela obra, vai fazer a função, depois que acabou aquela obra, ele volta a ser um comum. Não é? Isso era possível porque em Atenas eles eram uma comunidade pequena. O poder era de todos, e como eles estavam numa comunidade pequena, eles podiam
ir lá e eles mesmos falarem e tomarem suas posições e trabalharem no sentido daquela ação proposta. No caso das sociedades contemporâneas, as sociedades são lotadas, né? O mundo está lotado, completamente lotado. Não tem como a gente ir para a praça. Campinas tem 1 milhão de habitantes. Se tiver 300 mil eleitores, não tem como fazer uma assembleia, uma discussão com 300 mil pessoas. Aí a democracia, no nosso caso, implica em a gente eleger alguém que vai representar, nos representar. Em tese, esse sujeito é eleito por mim e pelas pessoas que pensam iguais a mim, e esse sujeito vai lá me representar. Então ele vai lá dizer as coisas que eu gostaria de dizer se eu estivesse lá. Então, se eu sou um ecologista e os outros ecologistas combinam de votar num sujeito que defende a ecologia, então esse sujeito tem que ir lá e nos representar, né? E isso seria muito natural que as pessoas que são anti-ecologistas também elegessem alguém que os representaria, e lá no governo, ou na Câmara de Vereadores, ou no Congresso, sei lá, eles todos vão discutir, debater, e tá, né, os representantes de cada parte da sociedade. Bom, então, sabemos, a nossa participação implicaria, né, essa possibilidade de nos fazer representar através de alguém, né? Para isso a gente teria que votar, mas para isso também o sistema tem que ser livre, tem que ser completamente livre, porque se as pessoas não forem livres, elas não vão poder votar em quem quiser, não é? Então não vai funcionar o sistema. E tutela? Tutela está relacionado com o grau de autonomia que alguém... É a felicidade, a busca da felicidade que faz as pessoas viverem em sociedade. O Aristóteles, eu digo aqui, ele era meio cético, porque ao discutir qual seria a melhor forma, então, de organizar a cidade, bom, as pessoas estão aqui para construírem a sua felicidade. Então, a felicidade só pode ser uma coisa coletiva. Então, é interesse de todo mundo construir a felicidade. Portanto, a forma de organizar a sociedade tem que ser pautado na construção da felicidade de todos, não é? Não é? Mas elas foram resultados de um amadurecimento, de um aperfeiçoamento que a sociedade foi promovendo conforme ela foi aprendendo com seus próprios erros. Então a gente fica pensando assim. Então, as necessidades reais da sociedade e a ilusão estão em confronto. Aí eu ganho a eleição porque eu prometi um monte de coisa que não dá para cumprir, mas aí eu vou cumprir de alguma forma, vou endividar a sociedade e tudo mais, e vou acabar criando um caos. Então, na verdade, a eleição... Não é? Então eu não vou entrar no mérito se o voto obrigatório é necessário ou não. Né? A questão é entender de onde esse vem. Talvez isso nos leve já mais ou menos a uma conclusão enviesada de que se é obrigatório não é bom. Mas essa não é uma boa conclusão a chegar, porque ainda nos faltam informações. Aí vocês vão ter essas informações com o professor Edi, né, que vai argumentar o porquê o voto obrigatório é positivo. Eu não entro no mérito se é positivo ou não. O que eu quero demonstrar é que ele é reflexo
da tutela. Ele diz assim: a sociedade não tem capacidade de escolha, então o governo tem que escolher por elas. Não escolhe em quem vai votar, mas não deixa a autonomia de saber se vota ou se não vota. Então é saber se de fato essa teoria de que nós, com o nosso voto, controlamos o poder político, ou se isso é tudo um jogo de cena. O que vocês acham? Se eu realmente controlasse o sistema, se você realmente controlasse o sistema político, haveria tantos corruptos na política?